O Conselho Federal de Economia apoia o Consórcio Nordeste como iniciativa para o desenvolvimento regional. O consórcio de governadores nordestinos se reúne daqui a pouquinho. Meu convidado hoje é o presidente do COFECON, Wellington Leonardo da Silva. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, Diógenes, e boa tarde também aos nossos telespectadores. Por que o Conselho Federal de Economia está apoiando as iniciativas do Consórcio Nordeste? Veja bem, o Brasil ele tem 5 regiões, distintas entre si, mas cada uma delas tem uma importância fundamental para o que nós poderíamos convencionar chamar de nação. E quando o Nordeste, eu por exemplo, sou paraibano, sempre gosto de registrar isso, tenho muito orgulho dessa minha condição. Quando a gente vê que uma região procura discutir os seus problemas e trocar sinergia de maneira a promover um bem-estar maior, mais distribuição de renda e melhor qualidade de vida para as suas populações, o Conselho Federal de Economia não poderia deixar de apoiar. Já faz parte, desde o meu primeiro mandato como presidente o ano passado, as discussões de desenvolvimento regional, onde nós editamos, por exemplo, uma revista com especialistas de cada região. Ao invés de pegar um economista do Rio de Janeiro, onde eu moro, para teorizar sobre o Nordeste, nós escolhemos economistas intelectuais do próprio Nordeste para escreverem artigos sobre o que pensavam a respeito da sua região. O apoio do Conselho também se dá, por exemplo, para consórcios criados no Sul e no Sudeste e também no Norte, porque hoje o Brasil inteiro está dividido em consórcios. Na verdade, o que eu julgo interessante, que o Conselho Federal de Economia apoia, é que as regiões se entendam entre si de maneira ordeira, sempre com o propósito de exercer o que a ciência econômica tem que buscar, que é a felicidade e o bem-estar de todos. As regiões, além de se entenderem entre si e acabarem com essas disputas mesquinhas, um querendo comer um pedacinho do bolo do outro, ao invés de dividir o bolo de maneira equânime e igualitária entre todos, elas têm que se entender entre elas. Existirem as várias regiões brasileiras também pressupõe que há sinergia possível, porque o que se produz no Nordeste não pode chegar por meio de infraestrutura adequada ao Sudeste, ao Sul e vice-versa. Nós podemos ser uma nação poderosa, nós podemos ser uma nação politicamente importante como jogador no cenário geopolítico. Presidente Wellington Leonardo, no documento que vai ser entregue aos governadores daqui a pouquinho, lá na reunião do Fórum, o senhor fala em diretrizes para uma estratégia de crescimento inclusivo. Explica para a gente isso. Na verdade, eu prefiro até chamar de desenvolvimento inclusivo. A economista só fala em crescimento, porque é para fugir da discussão que interessa, que é a principal, que é um projeto de desenvolvimento de longo prazo. E tem que ser inclusivo, tanto um quanto o outro. Por quê? Ou chegaremos à barbárie. Não é possível se viver de maneira humana, digna, nas cidades, como nós temos visto pelo Brasil afora. Altos níveis de violência, desigualdade no Brasil é uma coisa gigantesca. Você tem meia dúzia que está com o 1% mais rico, detém a mesma renda, isso no mundo, do que os 70%, 80% mais pobres. Isso não pode persistir. Isso não nos levará a bom lugar de maneira alguma. No documento que vai ser encaminhado aos governadores do Nordeste, o senhor fala em ambiente de disputa com o governo federal. A parte ideológica que pesa nessa questão? Na verdade, o que mais algumas pessoas gostariam é que se não se discutisse de maneira ideológica, de maneira política as questões. Isso não existe. A direita existe, o centro existe, a esquerda existe. O que nós estamos combatendo e combateremos todo santo dia, de manhã até o anoitecer, é o desrespeito a regiões, desrespeito a brasileiros, nordestinos, alagoanos, paraíbas, potiguares. Somos um povo só. E não podemos ser nem discriminados, nem maltratados. Está havendo discriminação hoje, nesse ambiente da relação dos governadores do Nordeste com o governo federal? Mas claro que sim. Veja o desmonte no Nordeste, por exemplo, que faz parte de um pacote maior em nível de Brasil, o desmonte da Petrobras. Isso vai agredir a Bahia, por exemplo, está numa crise, vai agredir profundamente a economia da Bahia. Veja a falta de investimentos, por exemplo, aqui para biodiesel. Então, isso são agressões. Quando se contingencia
por 20 anos as despesas em infraestrutura, saúde, educação, infraestrutura, isso é uma agressão, não só ao Nordeste, mas a todo o povo brasileiro. Lamentavelmente, hoje o ocupante da cadeira presidencial e os seus asseclas se comportam muito mal em relação a isso. Eles têm um desejo de manter acesa a chama do ódio, da vingança, talvez porque não tenham sido tão bem votados nesta região. O Conselho Federal de Economia lista aqui algumas medidas que são sugeridas aos chefes do Executivo. Quando o senhor fala ampliar e melhorar as condições de crédito, o que é que o senhor quer dizer com isso? O juro no Brasil é de 6% ao ano. Caiu muito nos últimos tempos. Uau, né? mas ainda é a segunda maior taxa do mundo. No Brasil, alguns economistas andam mentindo, e os políticos mais ainda, quando dizem que nós temos uma crise que começou em 2014. Não é verdade. Nós passamos por uma crise que começou em 2008. Ela demorou a chegar aqui porque medidas foram tomadas de forma a retardá-la. A aposta era que durante esse tempo as economias principais se recuperariam, o preço das commodities voltariam a subir e a gente se sairia bem. Quando eu digo que a questão do crédito é fundamental, é porque o juro do crédito para o cidadão comum, do cartão de crédito, 390% ao ano. Ainda é muito alto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o que fizeram esses países, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, que eles gostam de ter como referência, o que fizeram esses países para passarem pela crise? Tornaram sua taxa de juros negativa, por exemplo. Então o senhor defende a queda dos juros urgentemente. Violentamente. O senhor fala também dinamizar projetos estruturantes. Isso, de um modo geral, até citando os portos, fala também na finalização do projeto de transposição do Rio São Francisco, que não deixa de ser uma das grandes obras de infraestrutura desse país. É por aí? É por aí, é por aí. O que está se fazendo em termos de economia no Brasil hoje é exatamente o que não se deve fazer. Em qualquer país do mundo onde haja uma elite que mereça esse nome, em momentos de crise, de recessão, você aumenta os investimentos públicos para dinamizar a economia. Na área da construção civil, que abarca uma gama, uma quantidade de trabalhadores muito grandes, o investimento público faria a economia começar a se aquecer. Não me venham com essa conversa fiada de que reforma da Previdência vai criar emprego e vai salvar a economia brasileira. Não vai, como a reforma trabalhista não salvou a economia brasileira e nem criou 1 milhão de empregos. Ainda nessa questão do crédito, o senhor fala no aval soberano, numa disponibilização maior para estados e municípios. Eu queria um comentário seu, porque nesse momento estados e municípios estão numa situação falimentar. O Rio Grande do Norte passa por uma dificuldade muito grande, está em estado de calamidade financeira. Eu queria que o senhor comentasse essa disponibilização do aval soberano. Bom, ela é importante para garantir os empréstimos que sejam conseguidos no exterior, por exemplo, ou mesmo no mercado interno. Aqui já há uma parceria com o Banco Mundial muito forte. Exatamente. O que acontece no Brasil, isso precisa ser dito, e os economistas, vários economistas não dizem, é que nós temos adversários do desenvolvimento no Brasil, que são os banqueiros. Toda essa renda que falta para os estados, municípios e para a União está indo parar na mão dos banqueiros. Basta acompanhar os lucros recordes sucessivos, ano após ano, do sistema financeiro. As dívidas que os estados, municípios e a União têm são com a banca privada, que come uma parcela significativa do PIB que deveria estar sendo utilizada para o desenvolvimento. Não estou dizendo que os bancos privados não devem existir, mas eu estou dizendo que eles têm que ser disciplinados e que não podem nadar em bilhões e bilhões de lucro enquanto a sociedade empobrece, a miséria cresce e os estados não conseguem investir em educação e saúde. Por último, nós temos pouco tempo, mas eu acho que dá para o senhor comentar a regulação da matriz energética, que é um dos pontos que o senhor lista como sugestões para os governadores do Nordeste. Qual a expectativa do COFECOM? O COFECOM tem a expectativa de que os estados do Nordeste e os demais do país reajam de maneira significativa ao desmonte da matriz energética brasileira. Não há nação soberana no mundo que entregue a riqueza do pré-sal. Não há nação soberana no mundo que entregue os seus gasodutos. A Rússia anexou a Crimeia por conta disso, porque quando a OTAN chegou na fronteira da Crimeia, os gasodutos russos que aquecem os europeus no inverno passam por ali. A Rússia entra na guerra da Síria, por quê? Porque faz fronteira com a Turquia.
por onde estão sendo construído outro gasoduto para aquecer os lares europeus no inverno. E isso é recurso para a Rússia. Aqui nós vendemos a preço de banana. Né? Estratégicos. Aqui nós vendemos nossos gasodutos, que nós pagamos, nós, né, contribuintes, pagamos, a preço de banana. E o cidadão que comprou já está ganhando dinheiro porque 15 dias depois anunciou-se uma reserva gigantesca que vai usar esses gasodutos que ele comprou na Bacia das Almas. Isso é um absurdo. Eu queria agradecer a presença do presidente do Conselho Regional, aliás, regional não, federal de Economia, Wellington Leonardo da Silva. Obrigado por sua presença. Boa sorte hoje no encontro com os governadores do Nordeste. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Contem sempre conosco. É isso aí.